Vamos hoje de pingente de cerâmica plástica com uma técnica exclusiva, usando tintas à base de álcool e pigmento metalizado, então fique aqui comigo que eu já volto. Olá, meu nome é Beatriz Cominato, eu sou artista e instrutora de Polymer Clay e eu assino toda a linha de produtos da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil. Eu gosto muito dos efeitos que a tinta álcool proporciona no Polymer Clay, né? É uma tinta realmente muito bacana de usar. Eu gosto sempre de brincar, experimentar os efeitos com ela, e nesse caso eu juntei a outro material que eu gosto bastante, que é o pigmento Ouro Rico da PV Clay, mas você pode usar a cor que você preferir, tá bom? Eu sei que as tintas a álcool são bem chatinhas de adquirir aqui no Brasil, elas são compradas de fora, mas eu sei de diversas pessoas daqui que usam, então falei, por que não fazer uma técnica aplicando essa tinta também, né? Mas na falta você pode fazer com outra tinta, mas precisa ser bem diluída, bem fluida, nada de tinta grossa. Tinta acrílica para tecido, ela é uma opção, mas deixa ela bem diluída mesmo, tá? Você já vai entender o motivo disso. E assim, é importante, não use a tinta, o verniz vitral, não, aquele coloridinho. Ela fica melada no nosso material, ela não reage bem com Polymer Clay. Eu fiz esse pingente num formato mais tradicional, né? E também uma peça mais simples, assim, mais descomplicada, assim, né? Que vai facilitar para quem está aprendendo. Mas é super livre, o que importa é aprender a técnica. Depois você pode aplicar no modelo de peça que você preferir. Sobre um azulejo ou um vidro, porque a peça precisa estar grudada numa superfície, né? Você vai colocar a massa que você já condicionou. Aqui eu abri ela, deixei numa espessura meio grossinha. Não dá para fazer muito fininha nessa etapa, você já vai entender por que ela precisa de um pouco de espessura. E ela precisa ficar grudadinha aqui, que vai facilitar em algumas etapas. Aqui eu vou usar um pedacinho de plástico mesmo, um plástico rígido, pode ser inclusive cartão de banco, cartão de crédito, ele é ótimo para isso também. Se você quiser, você pode estar usando mais grosso, só não faz assim muito fininho. Por exemplo, a lâmina já seria fininha e cortaria a massa. Aí você vai entendendo que você pode controlar um pouquinho as riscas, tá? Mas eu acho que essa espessura aqui fininha, tipo um cartão de crédito assim, ela é ótima. Aqui eu vou começar a fazer uns vincos profundos. Olha, você vai vincando, mas veja que, deixa eu ver se eu consigo posicionar. Veja que ela enterra um pouquinho. Eu não posso partir, apertar demais e partir a massa ao meio. Até por isso que eu falei que eu preciso que tenha um pouco de espessura a massa, né? E vai fazendo vários de vez em quando. E não faz muito certinho, muito paralelo, não. O gostoso aqui é ficar brincando, e às vezes algumas linhas se cruzam, mas aperta que ela precisa ter essa profundidade para dar certo o efeito que nós vamos fazer. Ó, ela tá bem vincadinha aqui. Eu escolhi essas cores de tinta aqui, mas, gente, é super opcional. Isso aqui é um verde bem cítrico. Esse aqui é um azul escuro. Esse aqui é um verde petróleo, né? Que ele é bem azulado. E um vermelho bem vivo. Mas você pode escolher as cores e quantidade de cores que você quiser, né? No caso dessas tintas aqui, elas têm uma evaporação muito rápida. E como elas têm esse biquinho gotejador aqui, eu vou trabalhar direto sem passar pela etapa de pincel, mas se você preferir, você goteja direto nas cerdas do pincel e vai com o pincel fazendo isso, mas ela acaba evaporando menos e rendendo muito mais assim. Agora com outra tinta você vai sim fazer com o pincel para que entre nesses vãozinhos aqui, nesses vincos que eu fiz. Então eu vou começar gotejando aqui, olha, eu venho aqui no meio. Tá vendo? Eu coloco aqui no meio, a tinta já corre para as pontas. Se você sentir que uma parte não preencheu, você vai lá e coloca mais uma gotinha, ó. Não se preocupa com as manchas que ficam aqui para fora, não. Aí você já fecha, vai para outra cor. Lembra do que eu falei, se for outra tinta que não tem essa pontinha para gotejar, você vai com o pincel fininho pintando no fundo desses vincos. Essa cor aqui é maravilhosa. Agora eu vou fazer com o azul. Esse azul é bem escuro. Pode sobrepor um pouquinho onde você já colocou outra tinta, que aí dá uma misturadinha.
Veja que eu não tô nem apertando o tubinho, eu só encosto aqui, ela é bem fluida mesmo. Pronto, aqui já tá toda preenchida. Com um pedacinho de papel higiênico, aqui eu não aconselho papel toalha, que ele é muito durinho, muito texturizado. Você pode tirar os excessos aqui, ó. Tá vendo? Porque você precisa que ela seque um pouquinho para continuar. Aqui, como essa tinta seca rápido, eu vou esperar pouca coisa para continuar. Agora, se você estiver trabalhando com outro tipo de tinta que não seja essa base de álcool, você vai precisar esperar talvez até algumas horinhas aí para secar totalmente. Só que antes de secar totalmente, eu vou começar a aplicar o pigmento Ouro Rico. Esse pigmento aqui é muito bonito, ó. Não passe em excesso, a tinta ainda está um pouquinho molhada aqui. Não passe em excesso, porque a finalidade não é cobrir a tinta, e sim deixar a tinta com um efeito, com um reflexo dourado. Pode deixar a tinta entrar mesmo nos buraquinhos. Bom, estando totalmente seca, como aqui eu tô direto na gravação, pode ser que ainda borre um pouquinho, que eu esperei só 5 minutinhos mesmo para continuar. Mas vamos lá, com uma lâmina, você vai com muito cuidado cortar fora todos os relevos. Não aprofunde muito a lâmina, não, porque você não pode cortar a parte da tinta lá embaixo. Você vai só, o quê? Abrir a parte branca, ó. Você vai tirando todos esses pedacinhos. Se a tinta estiver molhada, ela vai dar uma borradinha no branco, por isso que é bom esperar secar. Agora, na outra etapa, já é importante que a gente descole a massa daqui. Então, eu vou tirar ela daqui e vou passar para uma folha de papel. Agora, a gente precisa alisar a superfície, que ela fica toda marcada, meio machucadinha da lâmina. Então, você coloca outra folha de papel por cima. Pode ser, aqui eu estou usando papel sulfite, você pode cobrir com outra folha. O sulfite é o papel da impressora, tá? Tem região que não conhece esse papel como sulfite. Ou como pode ser folha de papel manteiga também. Não passe assim o rolinho direto, porque vai borrar. Se tiver qualquer resíduo de tinta, o rolinho pode passar bem um pouquinho para deixar nivelado. Vai passando a mão e sentindo se ele tá lisinho, vira se for o caso. Mas o próprio papel não deixa ele ficar esfregando assim na peça, que ele borra o desenho. Agora eu vou cortar o formato, mas eu vou cortar diferente dessa outra peça. Essa aqui eu vim com o cortador e cortei direto, você vê que tá bem retinho aqui. Essa aqui eu quero com a borda arredondada, então eu vou cortar usando uma película, usando aquele plástico de cozinha bem esticadinho em cima, ó. Não pode ter preguinha dele, que senão marca a massa, tá? Deixa eu escolher aqui o formato. Aqui no meu, o vermelho quase que caiu fora, porque ele tinha borrado muito, que não tinha secado direito, eu acabei cortando ele mais para baixo um pouquinho. Dá uma alisadinha
com cuidado aqui, só para tirar alguma eventual rebarbinha. Sempre esses cortadores de metal, eles têm uma emenda muito chata. Esse aqui reserva, nós vamos usar depois. Pronto, agora nós vamos para a base da cor cappuccino. Eu vou texturizar com essa esponja grossa e aqui cortar o formato. Esse daqui eu não vou cortar baulado com filme, não. Eu vou deixar um corte reto mesmo, que eu acho que vai ficar mais legal. Se quiser colocar uma marquinha atrás, essa é a melhor hora. Embora a gente vá cortar depois uma ponta aqui, então você coloque um pouquinho para baixo. Ó, aqui tá minha marquinha, e aí você só dá uma arrumadinha aqui na textura, embora ela vá ser coberta, ó, nem precisa muito. Eu poderia, de cara, colocar esse aqui, massa crua na massa crua, ela gruda bem. Mas na dúvida, como eu não quero ficar apertando muito, eu vou colocar só uma gotinha de gel aqui atrás e vou espalhar. Só para reforçar um pouquinho, que a gente não vai ficar firmando muito uma na outra. Só colocar numa posição que eu enxergue melhor a centralização. Isto aqui. Melhor tudo que for pressionar, fazer com o papelzinho. Apesar que ela não tá, acho que mais soltando tinta, não. Esse aqui eu deixei de propósito ela mais pra cima. Essa daqui eu tinha deixado uma borda aqui. Essa eu não vou deixar quase borda nenhuma. Agora eu vou cortar as duas juntas aqui, tá vendo? Só que eu vou cortar deste lado, só tava mostrando. Corta. Isto. Ó, ficou a marquinha pra trás. Agora eu abri uma massa um pouquinho mais fininha pra gente fazer essa alça aqui. Essa alça aqui, ela tá saindo daqui, eu não fiz ela com relevo aqui, porque aí teria que ser colada depois. Eu quis fazer uma peça para ir direto. Então, a mesma coisa, eu vou texturizar. Veja que ela tá mais fininha. Essa daqui tá direto só na espessura 2 e não dobrei ao meio. Pronto. Agora, com um cortador menor. Agora aqui eu também vou cortar uma pontinha. Essa parte que eu cortei, eu coloco a textura para baixo. Agora, com o pincel de modelagem ou uma espátula, esse aqui é de silicone, ele é bem macio, você vai unindo para que ela fique bem grudadinha na outra parte da peça. Agora, você vira esta parte aqui e deixa um espaço para onde vai passar o cordão. Então, você confere o cordão que você pretende usar. Eu gosto de dar uma ligeira curvatura aqui, olha. Eu acho que a peça fica mais anatômica com essa curvinha aqui. E dá umas acertadinhas assim nas laterais, tá? Isso aqui eu levo ao forno sobre um azulejo. Eu gosto de colocar essa espuminha embaixo. Se quiser, pode estar colocando papel, que você tiver acostumado a queimar. Essa espuminha que ela não derrete no forno. E ela é boa porque ela não dá aquelas bolhas de ar, não dá o brilhinho do azulejo, que às vezes a gente coloca para queimar em cima do papel, e o próprio papel dá uma ondulada, né? E essa espuminha, ela não altera nada, ela continua plana durante toda a queima. Isso daqui vai ao forno conforme as instruções da marca de massa que você trabalha. No caso da PV Clay, é 30 minutos a 130 graus. Bom, depois de fria, que agora eu só tenho essa que tá totalmente pronta, né? Você vai precisar envernizar.
dá um efeito mais bonito. A tinta nem sai, tá? Você pode inclusive lavar, que ela não vai sair. Mas o efeito o brilho do pigmento dourado, ele vai ficar bem mais saliente com o brilho do verniz ou da resina. Eu não quis aplicar resina porque, sinceramente, as resinas que eu tenho aqui, eu não gosto de usar, tá? Eu tenho as resinas UV que vêm aqui no Brasil, são péssimas. Nem se compara com as resinas de fora. A resina de fora que eu tinha já endureceu, porque elas duram pouco também. E as outras resinas normais que você usa com catalisador demora para endurecer. E tem cheiro forte, tudo isso, eu acabo partindo mesmo para o gloss, mas a resina deixa linda. O gloss é o nosso verniz de brilho da PV Clay, mas o verniz, lembra, o verniz é a base de água, a massa é a base de óleo. Então, você precisa desengordurar a peça depois que ela sai do forno, para que o verniz fixe, senão você vai ficar aplicando, ele fica aglutinando e não pega legal. Aí você não pode passar álcool aqui para desengordurar de jeito nenhum, porque o álcool sim vai retirar o pigmento e a tinta. Mas a tinta, quando vai ao forno, ela fica muito resistente. E você pode o quê? Lavar mesmo o pigmento, não saiu. Eu coloco assim o detergente, eu molho primeiro a peça, né? Aí eu coloco um tanto de detergente puro direto aqui em cima e vou mesmo esfregando toda a área que eu vou envernizar. Isso pode levar a peça toda. Enxago bem, enxugo, aí eu venho com o gloss. E o gloss, eu tenho um vídeo, vou deixar o link aqui acima, onde eu mostro como que eu gosto de aplicá-lo, né? Aqui eu passei 2 demãos, mas com uma já ficou bem bonito. E eu passei 2 porque eu queria que ela ficasse uma camada mais grossa, mas o brilho nem alterou, ficou o mesmo. Bom, depois de seco o verniz, aí a montagem. Sim, eu envernizei só essa parte aqui. Eu acho que envernizar tudo, a peça fica um pouquinho demais, assim. Eu gosto desse contraste de duas texturas diferentes, uma lisa, uma com textura, uma com brilho e a outra fosca. Eu acho bem legal. Aqui eu peguei aquele cordão encerado mesmo, eu trabalhei com 12 fios, ele é do fininho, que era o que dava a espessura desse meu fechinho aqui, que eu coloquei cola aqui dentro, cola de cianoacrilato, e eu só dei o nozinho assim de cada lado. Então, você vê uma montagem simples, básica, que andavam me pedindo, uma montagem mais básica mesmo, e aí aqui não tem necessidade. Aí uma dica assim, quando eu vou colar assim diversos fios, eu costumo passar uma fitinha adesiva aqui para segurar todos os cordõezinhos juntos, eu aliso bem. Aí eu passo uma fitinha aqui, até para acertar bem por igual mesmo, todas as pontinhas, e fica mais fácil na hora de você colocar tudo isso dentro do fechinho, não fica escapando, tá? Depois que tá totalmente seco, aí você vem com cuidado e tira com uma tesourinha essa fita. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!